dias e noites que parecem iguais. O colorido se torna obscuro e sombrio. Palavras como "sai dessa, reage, vamos passear" se tornam comum de se ouvir. Mas para quem sofre deste mal, nada disso faz mais sentido. Uma doença silenciosa que causa tristeza profunda, desânimo fora do comum, muitas vezes sem nenhum motivo aparente. A depressão é conhecida como o mal do século XXI. Condição essa que não escolhe classe social, status e muito menos situação financeira. Famosos e anônimos são acometidos por este problema. Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Linda, talentosa e dona de uma voz marcante, Paula Fernandes teve sérios problemas relacionados com a doença no início da carreira. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Porque assim, saí aos 11, né, fui pra São Paulo. E aí, quando eu tava completando quase 18, foi um basta, assim, foi um marco pra nós, porque eu entrei em depressão, escolhi a janela, que é pular. Minha mãe me salvou, né? Se você for pular, eu vou pular antes. Eu vou pular porque eu não aguento ficar sem você. Foi assim, a cena. E aí foi quando a coisa, tipo, basta. Não tem como continuar. Vamos voltar pro Belo Horizonte. A gente não tinha conseguido nada. Frustradíssima, deprimida, doente. Palito, que eu perdi 7 quilos de uma vez. Metade do meu cabelo caiu. Aconteceu isso tudo comigo. Eu pago no arroba. Eu acho isso tão bom. Já o humorista Whindersson Nunes, no auge de sua carreira, acabou paralisando seus trabalhos por 6 meses por causa da depressão. Eu estava fazendo uma turnê mundial. No meio da turnê, uma pandemia zona. Já estava meio mal, meio com depressão. Passei quase 6 meses sem fazer nada, sem aparecer na TV, sem fazer vídeo, sem trabalhar, sem fazer nada. Mas não tá tudo bem, você não tá tudo acontecendo como você queria, como você pediu. Aí você fica triste que parece que você não tá sendo grato pelas coisas que tá chegando, que tá acontecendo. Aí é uma cadeia que vai indo e vai indo. Mas você chegou ao ponto de querer se machucar, assim? Com certeza. Com muita certeza, com toda certeza. Várias vezes. Eu fiz um tratamento psiquiátrico, assim, de fazer um retiro, tá ligado? Falar assim, doutor, tô pensando isso e aquilo e não tô gostando, não. Queria mesmo que você me ajudasse. São diversos os fatores que podem desencadear a doença. Desde cobrança excessiva, perda de um familiar, pressão profissional e pessoal. No caso dos artistas que têm fama, dinheiro e boa aparência, são diversas as causas. A atriz Bruna Marquezine revelou em uma entrevista a insatisfação dela com a sua aparência. Motivo este que acabou desenvolvendo depressão e a deixando infeliz. Mas eu já sofri, e muito, com distúrbio de imagem. Porque na época, as pessoas não comentavam que eu tava magra demais, mas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. E eu acreditei. Eu tive depressão por não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente não me achava boa o suficiente pra nada. Um levantamento da Organização Pan-Americana de Saúde apontou que aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença. E aqui fica uma pergunta: como combater de vez este mal que paralisa a vida das pessoas? Uma doença silenciosa. Quem olha para você não imagina o que você passa por dentro. Dizem para você que você é uma pessoa muito bonita, que você tem dinheiro, que você tem uma família e que você está reclamando de barriga cheia. Ninguém consegue entender o que se passa aqui dentro, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E o que parece é que você está descendo ladeira abaixo. Ninguém consegue te entender. De repente você
já fez tratamentos, você parou por um tempo de trabalhar, você viajou, você gastou, você investiu, e é isso que deixa você mais preocupado ou preocupada, porque todas as suas tentativas foram frustradas. Eu quero dizer que nós estamos aqui por você. Exatamente, nós viemos aqui para te ajudar você a sair desse fundo de poço. Não pense que você está sozinho. Nós não somos indiferentes, não estamos indiferentes à sua dor, ao seu sofrimento, tampouco Deus. Deus não esqueceu de você. Nesse momento, se você quiser falar conosco, você pode entrar em contato com essa central de atendimento, que inclusive é 24 horas à sua disposição. Se você está agora com uma ansiedade muito grande, com um transtorno, pensamentos horríveis, você está triste, você já chorou, você não sabe mais o que fazer, você se perdeu em meio a tudo isso. Nesse momento, pega o telefone agora, faz esse acerto, entre em contato com essa central de atendimento, nós podemos e vamos te ajudar. Assim como temos ajudado inúmeras pessoas, e o testemunho que você vai acompanhar agora prova isso. A Isabel, preste atenção no que aconteceu com a Isabel. O que ela passava, o que ela enfrentava e o que ela fez para hoje se tornar uma mulher feliz. Acompanhe só. Eu estava voltando da casa da minha atual, na época, sogra, né? Quando eu olho assim para frente, quem que eu vi? O meu padrasto. Só que não era minha mãe que estava com ele, era uma outra mulher. Falei, o que você está fazendo? Quem é essa mulher que está com você, que não é a minha mãe? E ele, não, vai. Ele saiu andando com ela. E quando eu entrei na casa da minha mãe, ele estava falando de mim. E eu ouvi aquilo, eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, mãe, o que ele está falando para a senhora? Sabe por que ele está falando isso? Porque eu acabei de ver ele com outra mulher. Minha mãe não tinha muita reação, não tinha coragem assim, de tomar algumas atitudes. E eu comecei a falar um monte de coisa para ele. Tudo que estava engasgado, eu cheguei na metade do quintal assim e coloquei tudo para fora. Como que pode a minha mãe estar passando por uma situação dessa? E eu não queria aquilo para minha vida também. Na minha cabeça, os relacionamentos é uma coisa para durar, né? Que a gente vê muitas pessoas assim com idade já, vê aquele casal junto, fiel, e ele traindo a minha mãe daquela forma, eu fiquei assim revoltada, porque eu não queria aquilo para minha vida, não queria aquilo para a vida da minha mãe, porque eu vi que aquilo era errado. Até que quando eu conheci o pai do meu filho, né? Eu conheci ele numa saída que eu fui com uma amiga minha, a gente saiu tudo. Depois de um tempo, a gente começou a namorar e nesse meio tempo eu engravidei. Eu estava com 17 anos e foi muito difícil falar isso para minha mãe, porque a minha mãe confiava muito em mim. E nessas saídas que meu padrasto dava, chegava de madrugada, uma noite ele chegou, o meu filho a criança, né, começou a chorar desesperadamente. E ele ficou bravo com aquilo e ele falou assim, se esse moleque não calar a boca, eu vou jogar ele pela janela. Aí eu fiquei chocada com aquilo, porque eu não pensei que ele ia falar uma coisa daquela. Aquilo me deu medo. Mudei de lá, saí da casa da minha mãe. Falei, eu não vou mais ficar aqui. E eu fui morar sozinha nesse tempo, o pai do meu filho veio morar comigo e a gente morou junto 8 meses. Nesses 8 meses eu sofri 3 agressões dele. Eu fui obrigada a ir trabalhar com o olho roxo, meus amigos do trabalho perguntando o que foi que aconteceu e eu tenho que falar aquela situação, né? E eu falei, não quero mais. Eu via que estava acontecendo comigo a mesma coisa que estava acontecendo com a minha mãe. Não era isso que eu sonhava para minha vida. Aí eu falei, não, chega. Falei para ele, vai embora. Eu vou ficar aqui sozinho com meu filho. Nesse meio tempo, eu sozinha. Aí conheci uma outra pessoa. Aí, com o tempo, essa outra pessoa veio morar comigo e faltava 3 meses para a gente casar. Aí, devido a alguns problemas, teve uma evangelização perto de casa e me convidaram para ir na Igreja Universal. E a pessoa que eu comecei a ir para a igreja com ela, né, que morava junto comigo, que eu pensei que era a pessoa certa, Deus começou a me mostrar que não era a pessoa certa para mim. E ele foi embora. Foi embora e aquela sensação de vazio, assim, veio assim em mim. Falei, poxa vida,
perdi mais esse tempo de novo, tipo, errei de novo, sabe? Uma tristeza por ter errado de novo. Falei, não, mas agora eu vou mergulhar fundo, eu quero o Espírito Santo. Eu comecei a fazer propósitos, comecei a fazer pedidos de oração, eu fiz um propósito com Deus de jejum, de oração. Numa outra reunião, a gente buscando, todo mundo ali, eu falei para Deus, falei, Deus, eu preciso do Espírito Santo, porque se o Senhor não vir na minha vida, eu não vou conseguir permanecer até o fim. E naquele dia, a resposta veio. Deus veio com o Espírito Santo e eu tive certeza dentro de mim que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha certeza que dentro de mim havia algo diferente. Aquele momento ficou marcado, a gente buscou tudo, mas aquele dia eu entendi que eu não era mais a mesma pessoa. Não era por quê? Porque havia uma certeza muito grande dentro de mim. Eu já não fiquei mais aquela pessoa agressiva, com dúvidas, com complexos de inferioridade, eu já não tinha mais isso. Mas foi uma coisa assim, na hora certa. Tanto que quando a gente se conheceu, a gente noivou, casou, aquele período que eu fiquei sozinha, Deus supriu aquilo. Parece que eu nunca passei aquele tempo sozinha. Não tenho assim o que falar do meu casamento, porque graças a Deus eu sou uma pessoa muito feliz. Não há traições, como tinha no caso da minha mãe. Nosso casamento, se a gente pudesse ficar 24 horas juntos, a gente ficava, mas não dá. E eu não me vejo nessa vida vivendo sem o Espírito Santo. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse o Espírito Santo. Agora eu fico ansiosa só para chegar e olhar nos olhos de Jesus e falar, valeu a pena. Você não precisa perder mais tempo. Nessa quarta-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui, nesse lugar onde pessoas estão entrando, estão recebendo paz, estão se sentindo bem. Por que você não faz o mesmo? Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, principalmente às 19 horas. Durante o dia também nós temos várias reuniões. Logo pela manhã, caso você trabalhe e você só tem o horário pela manhã, às 7, nós temos às 10, nós temos ao meio-dia, às 15 e 19 horas em especial. Mas durante todo o dia, essas portas e os portões estão abertos para receber você que precisa de ajuda, que quer sair dessa situação. Não só aqui, mas você pode entrar no localizador, universal.org/localizar e encontrar o endereço mais perto de você. E se você vai estar em São Paulo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, quarta-feira especialmente às 20 horas, no Templo de Salomão. Vamos acompanhar essa matéria que fala a respeito da quarta-feira. Quando enfrentamos problemas, os pensamentos nos conduzem para as piores possibilidades possíveis. A mente possui uma facilidade incrível em ser negativa, e é aí que mora o perigo. Mas de onde vêm esses pensamentos? Com certeza, eles não vêm de Deus. Lembre-se, não deixe o medo te dominar. Deus está com você, te fortalecendo e sustentando sempre. É um renovo, né, pastor? A gente não conseguimos passar esse dia tão importante, né? Que eu costumo dizer que é a reunião dos filhos de Deus, né? Ou daquele que quer ser filho de Deus. Não tem como a gente faltar, né? E quando já aconteceu por algum plantão, né? Por exemplo, feriado, na quarta-feira, de faltar, fica faltando alguma coisa na gente, né? Então, para mim é muito especial, né? É um renovo, né? O aprendizado para a vida com Deus, né? Para andar na presença de Deus é isso que eu tenho para mim na quarta-feira. Para busca no Espírito Santo, né? Para se fortalecer, é tudo para mim. Ocupe sua cabeça com aquilo que te dá esperança e pode sim mudar a sua vida. Participe quarta-feira às 19 horas da Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Nessa quarta-feira nós vamos falar a respeito de algo muito importante. O Atalaia,
do juízo final. Você já ouviu falar? Se você tem um pouco de conhecimento da Bíblia, você sabe o que significa o atalaia. O atalaia é aquele que toca a trombeta, é aquele que avisa. E nós estamos aqui tocando as trombetas, avisando nesse programa. É hora de você se voltar para Deus. Entenda. É hora de você deixar de perder tempo, continuar sofrendo. Não há tempo a perder mais. É hora de você se voltar para aquele que pode mudar e principalmente salvar a sua vida. Nessa quarta-feira, esse convite é para você. Você já ouviu falar do atalaia? De cima de um muro ou de uma torre, avistar o perigo e alertar os moradores da cidade. Esta função essencial ainda está presente agora, mas de uma outra maneira. E você vai entender qual é o seu papel enquanto membro do corpo de Cristo nesses últimos dias. Nesta quarta-feira, na reunião dos membros do corpo de Cristo, os atalaias do juízo final em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo. Agora nós vamos unir a nossa fé em oração. Eu convido você para orar. Você aceita? Nós vamos falar com Deus. Caso você tenha o seu copo com água, pegue em suas mãos. É momento de oração. Bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé, que luta e tem lutado pelas famílias catarinenses, vai realizar agora o momento da oração. A oração é quando nós entregamos o impossível nas mãos de quem pode tudo. E o Deus a quem nós iremos nos dirigir, clamar, invocar, é o Deus que pode tudo. Vamos falar com Ele neste momento, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, para Ti não haverá impossíveis em todas as Tuas promessas. Tu és o Deus Todo-Poderoso, nas Tuas mãos há força e há poder, e contigo está o engrandecer. Eu invoco, meu Senhor, o Teu nome, para que o Senhor olhe para todos os que sofrem. Meu Deus, olhe para aqueles que estão hospitalizados. Estenda a Tua mão, meu Deus, para aqueles que estão depressivos, os que sofrem, meu Pai, precisando de ajuda, do toque das Tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te liberte de todo mal, é o que eu determino em nome de Jesus. Amém. Beba da água agora todos. Graças a Deus, em que oração, tem certeza que você orou comigo e Deus, Ele abençoou a sua vida. Agora é muito importante o senhor, a senhora, você telespectador que me assiste, estar presente, procurar uma igreja universal do Reino de Deus próxima da sua casa, para que você possa receber esse alimento. Hoje é um dia de fortalecimento. Hoje é um dia em que ouvimos a palavra de Deus. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, não só do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Então hoje você vai receber uma força espiritual, uma força sobrenatural. Deus te abençoe, um forte abraço do guardião da Sagrada Família a todos. É com o Senhor, pastor. Obrigado, Bispo Sérgio Mota, graças a Deus. Que bom quando a gente recebe a oração. Eu creio que você deve estar sentindo bem. Se isso te faz bem a essa distância, imagina você chegando a um templo da Igreja Universal. Você não vai pagar nada por isso. A Elida vai contar uma experiência agora que ela teve ruim, mas graças a Deus tudo mudou. Mas antes, preste atenção no que ela fala. Acompanhe. Durante 4 anos eu vivi através de uma profecia. Eu dependia de alguém para me dizer o que ia ser conduzido da minha vida naquele dia. Eu recebi um convite de uma amiga, por quê? Eu estava procurando uma solução de um problema para a minha vida. Então ela viu aquele desespero que eu estava e ela me fez o convite
E eu fui para essa denominação, porque ela me disse que lá tinha revelações. E que através dessas revelações Deus ia mudar minha vida. E vinha profetas de outra cidade. A gente tinha que ajudar naquele profeta quando chegava. Eles pediam aquele valor para trazer um profeta. Só que quando você não ajudava, você não recebia a profecia. A gente começou a perceber que eles só davam a profecia para quem ajudava no valor para ele chegar até a igreja. Mas assim mesmo, eu queria que eles fossem na minha casa, eu queria que eles fossem todo dia na minha casa me revelar o que seria do meu dia. Era como se fosse um horóscopo, vamos dizer assim. Aí eu queria que eles fossem lá para falar para mim, ó, aqui em cima da tua casa tem uma águia, aqui em cima da tua casa tem uma águia com as asas abertas, que ela vai te proteger. Eu tinha vários problemas espirituais naquela época e aquilo que eles me profetizavam não conseguia resolver meu problema. Eles sempre me davam uma palavra assim, quando eles revelavam no culto. Abra tuas mãos, que das suas mãos vão sair ouro. Dessas suas mãos de ouro você vai prosperar. E continuava tudo do mesmo jeito. E com isso, né, a vida foi ficando mais difícil, porque como eu não mudava, a minha vida não era transformada, então cada vez eu ficava mais perturbada, mais nervosa. Como eu ia lá e voltava do mesmo jeito, aí eu comecei a perceber que aquilo estava errado. Aquilo estava muito errado. Eu vou contar um fato também que eu me lembro, assim. Veio um profeta e o pastor da igreja mandou eu até esse profeta, sabe? A hora que eu cheguei lá, ele falou para mim assim, minha filha, eu não posso te ajudar. Na sua vida tem muito espírito imundo. Quem vai poder te ajudar é só a Igreja Universal do Reino de Deus. Então eu te aconselho a ir lá. Vai lá, se liberta, mas não deixa a igreja não, porque Deus tem muita profecia para você. Vai lá, se liberta, faz a corrente, mas volta para cá. Você não pode deixar a sua denominação. E eu fui para a Igreja Universal, foi onde eu conheci a verdade. Porque o pastor começou a pregar que a verdade liberta, a verdade salva. Aí eu comecei a entender a importância que eu tinha de receber o Espírito Santo. E teve um dia nessa minha caminhada que realmente eu me emociono porque eu buscava tanto isso e eu por 4 anos fiquei enganada e eu não conseguia resolver, não tinha essa paz que eu tenho hoje, essa tranquilidade, saber que Deus é comigo, que eu sou filha dele, que eu não preciso do pastor profetizar nada, não preciso olhar para as minhas mãos, não precisava cair no chão. Ele não derruba, ele levanta você, ele pega você no colo, te abraça e fala, filha, eu tô aqui, ó. Hoje o ouro está dentro do meu coração, não está nas minhas mãos, nem na minha cabeça, nem na minha vestidura. Ele está dentro de mim. O ouro é o Espírito Santo dentro da gente. Graças a Deus, né, pastor Sérgio? Ela veio a tempo e ficou livre disso. E hoje, graças a Deus, está contando aí o seu testemunho. Tem muita gente, pastor Sérgio, que tem e pensa que é pago, que nós trabalhamos com atendimento pago, com oração paga. Você não precisa pagar nada. Nós estamos aqui à sua disposição. Daqui a pouco o programa vai acabar, mas o atendimento continua, né, pastor Sérgio? Continua, nós estamos à disposição. Como dito, você não paga nada para ter uma orientação, ligar para a gente, vindo à Igreja Universal, você não vai pagar nada por uma visita, para participar de uma reunião, para receber uma oração, como está escrito, de graça receber e de graça dar, é o que nós fazemos. O nosso prazer é lhe ajudar. Nós temos aqui, pastor Rodrigo, mais nomes de pessoas que inclusive entraram em contato, como a Dirlene de Itajaí, pedindo oração pela família, o Isaías, também de Navegantes, ele pede aqui também pela família, ele diz aqui que vários têm sofrido com vícios, também problemas na vida sentimental. Temos a Rosalina, de Governador Celso Ramos, pede pelo seu irmão. Temos aqui a Ivenice, de Florianópolis, também oração pela família. E nós temos também a Madalena, pede oração aqui também pelos seus entes queridos. Entre em contato agora, conte conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Você que tem enfrentado lutas, problemas, Deus com certeza quer e pode mudar essa situação. Inclusive, caso você não possa vir durante a semana, nós temos uma reunião muito especial que acontece aos domingos, aqui na nossa Catedral da Universal,
em Florianópolis. Um lugar de fé, um ambiente de fé, onde pessoas de fé se reúnem. E você pode se reunir com essas pessoas. E juntos estaremos buscando, estaremos profetizando na palavra, a palavra de Deus. É a palavra que regenera, que transforma, que traz a mudança de vida. E essa palavra sai do altar ao encontro da necessidade das pessoas. Muita gente tem vindo e tem feito muito bem a elas. E vai fazer bem com certeza para você também. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Às 9h30 da manhã principal, nós temos às 7h, como também às 18 horas. Não só aqui em Florianópolis, mas também em cada templo da Igreja Universal, espalhado no estado de Santa Catarina. Você pode entrar através desse localizador, universal.org/localizar, e você vai encontrar o endereço mais perto de você. Aí você vai ter o acesso a uma Universal que provavelmente tem na sua cidade, no seu bairro. Mas se você nos assiste ou vai estar no estado de São Paulo, então você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, no Templo de Salomão. À sua disposição, há pessoas lá para te ajudar e, repito, ninguém vai pagar nada. Tudo de graça para você colocar o seu carro, o seu filho na escolinha bíblica infantil, para você acompanhar a reunião, receber o atendimento. Nós temos prazer de fazer isso, porque um dia, quando nós chegamos, alguém fez isso por nós. Nós ficamos por aqui, você vai acompanhar esse intervalo falando a respeito desse domingo. Acompanhe. Há dores que ninguém vê. Feridas na alma que o tempo não curou e não vai curar. Mas a palavra de Deus garante, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores. Nenhuma dor é grande ou forte demais que Deus não possa tirar. Escreva esta dor e venha colocar diante de Deus aquilo que tem te feito sofrer. E o alívio e a cura que você tanto precisa, a fé, fará esta promessa se cumprir em sua vida. Neste domingo, 8 de fevereiro, dia em que celebraremos a Santa Ceia, o domingo do Senhor, tira a minha dor. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar.